Salve, nação motociclista! Estamos começando mais um programa Acelera Comigo! Esse programa que fala tudo sobre o mundo motociclístico, né? Hoje teremos entrevistas, teremos dicas e muita coisa bacana. Vamos começar o programa falando sobre bastidores do MotoGP, né? Todos sabem que não houve etapa esse final de semana, mas os treinos que antecederam a etapa de Silverstone na Grã-Bretanha, que será a 7ª etapa, foi marcada por muitos rumores de possíveis trocas de pilotos e equipes para a temporada de 2026. Nem chegamos aí, estamos chegando a um terço, né, da temporada de 2025, mas já muitos rumores aí de pilotos que vão para a equipe, que vão continuar, né, e tudo isso começando aí num ano onde nós teremos já mudanças de regulamento. Em 2026, como nós já citamos aqui no primeiro programa, o MotoGP terá mudança de cilindradas, a redução de 1.000 para 850 cilindradas e a troca do fornecedor de pneus, né? Vai sair a Michelin e entrar a Pirelli. Então, além de tudo isso, estão rolando rumores aí de troca de pilotos, de equipes. Lembrando que em 2026 também teremos aí a volta do MotoGP para o Brasil. Estamos aguardando aí 27 a 29 de março. Todos esses rumores começaram, adivinha como? Em volta do campeão de 2024, o Jorge Martin. Ele mesmo não tendo ainda sua participação direta nessa etapa, né? Todos sabem que ele sofreu um acidente na pré-temporada, voltou no Qatar, na 4ª etapa, e já teve um novo acidente, está afastado, mas aí houve um desentendimento entre ele e a Aprilia. O Jorge Martin está querendo ali romper o seu contrato, e ele tem algumas cláusulas que lhe dão esse direito a ele, e está se cogitando que a Honda andou sondando o Jorge Martin, inclusive oferecendo uma pequena bagatela de 3 vezes mais o salário atual dele, que já é de 4,1 milhões de euros na Aprilia. Olha só, que pouquinho, né? Já ganha 4,1 milhões de euros na Aprilia. A Honda andou cogitando ali oferecer 3 vezes mais para o Jorge Martin. Vamos ver o que vai acontecer com tudo isso. Está se dizendo também que a Honda andou sondando o Acosta, né? O Acosta que hoje é piloto da KTM, tá? A KTM, todos sabem que está passando por uma dificuldade financeira muito grande. Também nos bastidores cogitou-se da KTM tirar uma das suas equipes na edição de 2026, na temporada 2026, para economia de valores, né? A KTM, inclusive, essa semana, né? Semana que antecede o GP de Silverstone, ela tinha que pagar uma parte dessa dívida, tinha uma data que deveria ser cumprida no valor de 2,3 bilhões de euros. A KTM realmente está passando por uma dificuldade muito grande, a fábrica me parece que está fechada por um período aí. Cogita-se que a outra marca também, a Bajaj, está aí querendo investir como participante aí da KTM. Tudo isso são os rumores que estão acontecendo aí nos bastidores que antecedem a 7ª etapa do MotoGP. Lembrando que o MotoGP desse final de semana, a 7ª etapa, terá uma inversão de horários, tá? Normalmente se começa com a Moto3, vai para a Moto2 e a MotoGP. Essa etapa será diferente, tá? No domingo, às 7h15, nós teremos a largada da Moto2, onde nós temos a participação do nosso querido Diogo Moreira, né? Estamos torcendo muito para vir o primeiro pódio de Diogo Moreira. Ele, desde a primeira etapa, já vem ali brigando entre o P2, P3. Essa última etapa chegou a liderar, né? Então estamos torcendo aí, quem sabe lá em Silverstone venha o primeiro pódio do nosso piloto Diogo Moreira. Então, domingo 7h15, a largada da Moto2, tá? Às 9 horas nós teremos a largada da MotoGP e às 10h30 a Moto3. Houve essa inversão, como eu citei. Lembrando que no sábado acontece a Sprint Race na MotoGP. A MotoGP ela tem a prova do sábado e domingo, que também conta pontos para o campeonato. Falando em campeonato, a classificação, todos sabem, continua Marc Marquez em primeiro, com 179 pontos, tá? Ele que é da Ducati. O Alex Marques com 149, o seu irmão em segundo, também da equipe satélite da Ducati, né? Em terceiro, o Bagnaia, apesar de todos os altos e baixos, o Bagnaia ainda está em terceiro ali com 120 pontos. O Alex Marques e o Marc Marques já bem à frente.
ele também da Ducati. Em quarto, Morbidelli, da VR46 com 85, e o Gian Antonio, também da equipe do Valentino Rossi, VR46 com 74. A Ducati continua liderando o campeonato de marcas, com 220 pontos. Vamos falar agora, sair um pouquinho do MotoGP e falar da Superbike. Nós tivemos também, a semana passada, a terceira etapa da Superbike na República Tcheca. E todos estão acompanhando aí, nós temos o piloto brasileiro, o Turquinho. O Turquinho, assim como o Diogo Moreira na Moto2, ele está brigando ali entre os ponteiros, tá? Na Sport 300, a Super Sport 300, que é uma das categorias do Mundial de Superbike. E o Turquinho, esse final de semana, ele conseguiu o primeiro pódio. Ele fez a pole, chegou a liderar algumas voltas, liderava, perdia a posição, brigando ali sempre, e terminou a corrida 2 em terceiro lugar, alcançando um pódio. Ele que tinha feito a P4 na corrida 1. Tá? E o bacana, ele chegou a apenas 0,095 segundo do seu adversário. Quase que um segundo lugar no pódio. Parabéns aí ao piloto Turquinho, vamos continuar torcendo para ele. Hoje ele é o 5º colocado no campeonato com 60 pontos e a próxima etapa será nos dias 13 e 14 de junho na Itália, no circuito de Mizuno. Então estamos aí com a torcida pelo Diogo Moreira na Moto2, pelo Turquinho na Superbike, são os pilotos brasileiros despontando aí nas categorias máximas da moto velocidade por esse mundo afora. Vamos voltar agora aqui para o Brasil, né? No Brasil aconteceu lá no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais, a segunda etapa do Moto 1000 GP. E nós vamos mostrar para vocês aí depois. Infelizmente, a gente tem que mostrar isso, né? Houve o acidente do Eric Granado lá na Moto E, na última etapa, e agora nós tivemos aqui no Brasil, na Moto 1000, um acidente também assustador com o piloto Joelson Mitico. Foi logo nas primeiras voltas, ele meio que foi inflado, jogado da sua moto ali, uma cena muito estranha, e o outro piloto não teve como evitar, atropelou ele, batendo na cabeça, no capacete ali, mas graças a Deus nós temos informações que ele está em plena recuperação, vamos continuar torcendo aí para ele, para que ele possa voltar super bem, né? Então, o Joelson Mitico, para todos que acompanharam esse acidente, ele está em recuperação bem, não teve danos maiores, né? Físicos, nem psicológicos, aí ele está super bem. Vamos continuar torcendo para a sua recuperação. E ainda dentro desse final de semana lá em Curvelo, eu quero falar aqui sobre o Cauã Santos, o piloto que nós entrevistamos recentemente aqui, com apenas 9 anos de idade, já é campeão paulista da Mini Motos, e o Cauã fez uma prova maravilhosa lá, ele que compete na categoria R15, né, onde a Yamaha leva motos e sorteia para os pilotos. Então são motos ali de igualdade. O Cauã teve informações que ele fez uma excelente tomada de tempo, mas aí houve um cancelamento da última volta, onde ele tinha feito o melhor tempo, e ele acabou largando em 7º. Mesmo assim, ele manteve a 7ª posição, eu assisti toda a prova, veio um pelotão ali, os 6 primeiros brigando, trocando posições o tempo todo, e o Cauã, mesmo estando em 7º, ele virou o tempo dos ponteiros. Tá? Ele manteve a 7ª posição ali, um pouco distanciado, mas rolando no mesmo tempo da galera que vinha entre os primeiros colocados aí. A próxima etapa será dia 6 e 7 de junho em Interlagos. Às vezes você vai dar uma olhada no calendário e fala, opa, o Davi errou. Não errei não. Houve essa mudança por parte da organização. A prova será sexta e sábado. As provas dessa próxima etapa será sexta e sábado em Interlagos, tá? 6 e 7 de junho. Eu não sei ainda por que a organização mudou isso. Então, no domingo não terá prova. Então, você que acompanha normalmente aí o Moto 1000 GP, o brasileiro de moto velocidade, saiba então que a próxima etapa em Interlagos será sexta e sábado, 6 e 7 de junho, ok? Vamos falar agora de eventos. A nossa agenda está sempre aberta a você, organizador de evento, a você de motoclube, para mandar para a gente
no e-mail que aparece aí no seu rodapé para que a gente possa estar divulgando, tá? aceleracomigo@tvinterior.com.br. Nós teremos o maior prazer em divulgar o seu evento, seja aniversário de motoclube, seja feira, seja encontro, seja festival que esteja envolvendo o mundo do motociclismo. Vamos falar mais uma vez, como todas as semanas, das datas que nós temos aqui. Esse domingo, 25 de maio, acontece em São Pedro I Moto e Rock, no Alto da Serra, um lugar bacana, bonito, onde os motociclistas normalmente domingo já se reúnem, né? No mesmo final de semana, 23 a 25 de maio, tem um encontro de motociclistas em Saquarema, no Rio. Mesma data também, 23 a 25 de maio, Vinhedo, interior de São Paulo. 10 a 13 de julho, Moto Show em Três Lagoas. 11 a 13 de julho, São Pedro, 22ª Expo Moto Show. 19 de julho, julho São Pedro, viu galera? 19 de julho, Itapetininga, evento do Bodes do Asfalto. 24 de julho a 2 de agosto, o Capital Moto Week em Brasília. 1 a 3 de agosto, Boa Esperança do Sul, evento do Insanos. 29 a 31 de agosto, Araxá, Minas Gerais. Em setembro, tem o Salão Moto Festival no Rio de Janeiro, 19 a 21 de setembro em Extremo, o salão é 5 a 7, tá? E Florianópolis também, 19 a 21 de setembro. Esses são os eventos que nós temos agendado e fiquem à vontade para enviar para a gente no nosso e-mail, que nós iremos divulgar e quem sabe o programa também estará no seu evento. Programa Acelera Comigo vai para um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com entrevistas e tudo sobre o mundo motociclístico. Acelera comigo! Dropzando na TV é um programa onde a cultura pop ganha vida de um jeitinho diferente. Eu sou Daya Moraes e trago para vocês todos os sábados às 16 horas aqui na TV Interior toda aquela áurea maravilhosa e saudosa dos anos 90 e 2000 com músicas e artistas lendários que marcaram gerações. Eu aguardo vocês todos os sábados. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo são todos contra o mosquito. Governo do Estado. São Paulo são todos. Salve, nação motociclista! Estamos de volta com mais um bloco aqui do programa Acelera Comigo, hein? E agora vamos falar de um assunto muito interessante, principalmente para você que nunca fez uma viagem aí pela América do Sul, quer fazer a sua primeira viagem. Nós estamos hoje aqui com o Júnior Aquim, ele que é empresário e motociclista, estradeiro, vamos dizer assim, que já fez diversas viagens, e nós vamos falar um pouco sobre essas experiências que ele teve aí nas suas viagens, dicas para você que vai se programar
para que você erre menos, vamos dizer assim, né? Júnior, primeiramente, obrigado por atender o nosso pedido aqui, por estar conosco no programa. Esse programa que a gente fala de tudo sobre motociclismo. É um assunto interessante, né? Porque nós sabemos que muitos brasileiros vão aí para o Atacama, vão para a Argentina, vão para tudo que é lado viajar. E eu queria saber de você como surgiu a sua primeira viagem, quando foi, há quanto tempo aconteceu isso? Primeiramente, obrigado, Davi, pelo convite, obrigado por estar aqui com todos os motociclistas que dividem essa paixão com a gente, né? E foi muito interessante. A gente começou num restaurante em Poços de Caldas. A gente foi fazer um passeio lá, de moto, né, obviamente, e eu e o Matheus Zanini, voltando, eu falei, Matheus, eu tenho um sonho de ir para o Atacama. Isso foi em 2015. E 10 anos atrás. 10 anos atrás, Aí eu falei com ele, vamos? Ele falou, vamos. Falei, nem que seja nós dois. Ele falou, vamos. Então eu falei, então vamos em abril. Aí marcamos a viagem. O Matheus, um mês antes, falou, Júnior, posso convidar um amigo? Falei, claro. Aí ele falou, conhecemos o mascote. Conheci o mascote, né? Ele convidou o mascote. E o Tarso foi com a gente comprar as traias, que a gente queria comprar algumas coisas em São Paulo. Na ida, o Tarso ficou meio balançado de ir com a gente. Na volta, ele confirmou que ia. Então, formou um grupo aí de 4 motociclistas e foi nossa primeira viagem para Atacama. Uma coisa muito bacana. Primeira viagem, ninguém sabia nada de aduana, cruzar fronteira, chuva. Levamos roupa pra caramba, parecia um cacheiro viajante. E é por isso que nós chamamos você aqui, para que os próximos motociclistas que forem fazer essas viagens possam errar menos, né? Façam um melhor planejamento. E nesse período de lá de 2015 que você citou, você lembra quantas viagens você já fez para esses trechos aí? Olha, nós fizemos essa primeira viagem para o Atacama, depois nós fizemos uma para o Ushuaia, depois nós fizemos uma para Machu Picchu, entramos pela Bolívia, Peru e voltamos pela Argentina. Fizemos uma para o Atacama de novo. Aí eu, Mascote, mais uns amigos, alugamos umas motos e demos um rolê na Europa, fizemos Itália, França e Suíça. E agora voltamos para o Peru. Fizemos o Peru pelo Acre. E aí subimos para o norte do Peru. Foi uma viagem bem desafiadora. Ou seja, foram mais de 10 viagens já nesse período de 10 anos. Vamos dizer, uma viagem por ano, em média. A gente foi... fizemos Nordeste, ainda fora os rolês aqui no Brasil, né? Estou falando viagem internacional. Mas a gente andou bastante, foi muito bacana. Júnior, para quem está assistindo o nosso programa e pretende fazer uma viagem, qual é a maior dificuldade que você acha que a pessoa pode enfrentar? Qual o planejamento que ele deve fazer para evitar maiores problemas durante a viagem? Bom, problema você não evita, você contorna. Eu acho que o motociclista que a primeira coisa que a gente tem que se desprender é de querer que as coisas aconteçam exatamente como a gente planejou. Você vai se planejar, mas vão acontecer desafios, vai ter chuva, neve, estrada que desbarrancou, você tem que fazer um eventualidades. Desvio. Eventualidades vai ter a todo instante. Então você tem que estar com o espírito de curtir o problema, o problema não ser um problema, e sim ser mais parte da viagem. Parte da viagem. Eu falo que quando a gente foi para o Ushuaia, eu brinquei muito, eu falei, o que você foi fazer no Ushuaia? Eu falei, tem um cone lá, a gente foi dar a volta nele e voltar. Porque o passeio de moto não é o destino, é o caminho. E eu acho que a vida nossa é isso, né? Você não vive para chegar num lugar. Todo dia é um dia bom de viver. E a moto ensina a gente a isso. O nosso princípio, liberdade. Exatamente. Então, eu fui aprendendo isso. E a gente vai aprendendo a se desprender, de se apegar ao problema. Isso traz até para a vida da gente, né? Sim. Você está andando de moto. Agora, nessa viagem, caiu um trecho em Rondônia da estrada. Aí tinham outras 2 rotas alternativas que, devido ao grande tráfego de caminhão, estragaram as estradas, a Polícia Federal fechou. Aí nós demoramos algumas horas para descobrir qual caminho fazer, entramos por uma terra indígena, fazendas, ou seja, nós andamos 120 quilômetros de terra, no meio de caminhões bitrem, indo e vindo,
para andar 10 quilômetros em linha reta do roteiro original. Ou seja, por mais experiência que você tem, sempre vai surgir algo novo É no uma caminho. eventualidade. E o que a gente fez? Deu risada. Comi pó, cuspi um tijolo, depois começou a chover, a gente deu risada. Parou, a gente não conseguiu chegar na cidade que nós queríamos, ok. Então hoje eu viajo, as nossas viagens, a gente tem um roteiro pré-estabelecido, mas eu não reservo hotel. Então eu não tenho aquela loucura de chegar em algum lugar. Sim. Se escureceu, vai ficar perigoso andar, a gente para onde está, encontra um hotel, descansa, no dia seguinte acorda cedo e segue viagem. Sem preocupações. Sem preocupação e sem se irritar com Vamos isso. falar de bagagem. O que você aconselha a pessoa que está planejando uma primeira viagem? O que ele deve levar? Sabemos que é uma região muito fria, né? Além do equipamento de segurança normal, alguma recomendação importante que você acha que a pessoa deve levar na bagagem? A bagagem, cada viagem que eu faço eu aprendo mais um pouco. Mas a lógica é, menos é mais. Uma bagagem bem pensada, é menos peso na moto, é menos coisa para você carregar. Hoje eu já não viajo mais com as malas laterais. Tenho uma bolsa, uma mala impermeável que eu amarro no banco do garupa, e no baú traseiro, no top case, eu levo algumas tralhas, né? Coisas para usar, mas necessariamente eu nem tiro quando eu chego no hotel. Com relação à moto, você leva alguma peça de reposição, algum reparo, alguma coisa, não? A gente leva reparo de pneu, leva aquela bombinha para encher o pneu. Sim. E algumas ferramentas básicas, porque também se acontecer alguma coisa que tenha que consertar a moto, você vai ter que ir para uma oficina, pegar um carro, alguma coisa. É mais um reparo básico mesmo. No meu caso, minha moto tem corrente, eu levo um kit para limpar a corrente, lubrificante, sim. Enfim, mas nem óleo. A primeira vez eu levei óleo, mas nunca baixou o óleo. Às vezes você carrega um óleo, ele pode vazar, problema. Vamos falar da parte burocrática da viagem. Sabemos que cada país, às vezes, tem suas regras, suas normas. Eu li, inclusive, uma matéria recente agora, que a Argentina está passando por uma reformulação, digamos, nas leis para brasileiros e outros motociclistas passarem por lá. A questão da moto estar em seu nome, um seguro obrigatório. O que você me fala sobre essa questão burocrática? O que a pessoa tem que, antes de viajar, tomar como providência? Isso é muito importante. Assim, quando você vai sair fora do país com sua moto, primeiro você entra... eu sempre pesquiso na embaixada, tanto brasileira quanto na embaixada do país que eu vou. Que lá tem as normas e às vezes e aí eu pego dicas. Na internet tem um monte de motociclistas, companheiros da gente que dão dicas por já terem passado lá. Então, quais são as regras de cada país? O Brasil tem um tratado do Mercosul. Então, Argentina, Paraguai, enfim, os países do Mercosul, tem uma carta verde que algumas seguradoras, que dependendo do seu seguro de moto, já está incluído. Então, é só você emitir, apresentar carteira de motorista. Eu sempre levo o passaporte, porque o passaporte agiliza no passo aduaneiro do que o RG. O RG é válido, mas o passaporte é mais rápido o trâmite. E como a gente sempre não quer ficar parado numa aduana, eu levo o passaporte. E aí você vê quais são as necessidades. O Chile tem a carta branca. Você tem que fazer um seguro pelo período que você está lá, você coloca os dados da moto, preenche e vai embora. No Peru, tem uma situação que eu li, foi o que a gente fez agora. Você chega na cidade, na aduana peruana, tem algumas lojas que fazem a documentação já imediatamente para você. Então, a gente fez isso lá, resolveu, e seguimos viagem, foi tudo tranquilo. E você já ouviu algum caso, ou dentro do grupo de vocês, ou de outro grupo, de algum motociclista que deu um vacilo e foi impedido de continuar a sua viagem por questões burocráticas? Eu já ouvi, eu vi alguns comentários de uma moça que veio com uma amiga da Europa, não sei, ela tinha 2 motos, estava no nome dela e a moto foi apreendida na Bolívia. Mas eu não tenho certeza disso, acho que alguém aí, se quiser pesquisar e ver a fundo, mas eu sei que a Bolívia apreende a moto caso ela não esteja com a documentação, esteja no seu nome, tudo feito dentro da lei, né? Dentro da lei deles. Então é só você estar preparado e
E curtir a viagem. E curtir a viagem. E quantos dias você acha vamos falar dos brasileiros que estão nos assistindo, quantos dias você acha que é interessante programar uma viagem dessa? Se é que se pode programar, como você falou, né? Mas em média, quantos dias para se fazer uma viagem dessa tranquila, enfrentando os perrengues que possam vir a aparecer durante a viagem? Olha, a gente gosta de andar bastante, então algumas pessoas podem até criticar a maneira como nós viajamos, né? Algumas vezes a gente toca muitos quilômetros em alguns lugares que a gente já conhece, e foi o que a gente fez agora, para chegar até a fronteira em Assis, Brasil, eram 3.000 e poucos quilômetros, nós fizemos em 3 dias. Então, foi uma tocada forte. Por quê? Para poder ter tempo de aproveitar o Peru numa velocidade menor, velocidade que eu quero dizer assim, andando mais devagar, apreciando, Sim. parando, tendo tempo para isso. Como a gente não tinha um mês para fazer a viagem, sim, 20 dias, a ideia foi justamente tocar muitos quilômetros nos primeiros dias até chegar ao ponto que a gente queria conhecer, e depois nós voltamos também dessa mesma forma. Os lugares que a gente já conhecia, nós já voltamos cobrindo maiores distâncias. Mas eu acho que isso é uma conta que o físico de cada um tem que fazer, e é o que você curte. A viagem não pode ser um sofrimento no aspecto físico. Então, o que eu aconselho? Se você está acostumado a tocar 1.000 quilômetros num dia, pode programar 1.000. Quer tocar 1.500? Toca 1.500. Ah, é absurdo. Nós fizemos de Americana a Cuiabá no primeiro dia. 1.200 praticamente? Não, 1.400 e pouco deu. Mas tranquilo, sem sofrimento. Saímos 3 horas da manhã, tocamos na madrugada nas estradas que a gente conhecia e tinha segurança de tocar à noite, durante o dia, e chegamos em Cuiabá no final da tarde. Lá fora, você falou aí de uma velocidade boa, moderada. Como são as estradas em termos de asfalto, terra, buraco? Como que... O Peru, cada país é um país. O Peru, quando nós entramos em Apari, a primeira cidade depois de Assis, Brasil. Nós pegamos um trecho com asfalto um pouquinho judiado, mas depois ficou muito bom, né? Mas é muita curva. Então, a média de velocidade que a gente cobria era 60 km por hora. Por quê? Pegamos chuva, vento e muita curva. Quando eu quero dizer muita curva, nos primeiros 4 ou 5 dias nós fizemos uma conta que nós andamos 1.500 km fazendo curva. Olha, é muita curva. Não tinha reta de 1 quilômetro. Sabe assim, era reta de 500 metros, 300 metros, e muito vilarejo. Então, antes de chegar no vilarejo, 2 lombadas, passava o vilarejo, mais 2 lombadas, 150 metros de reta e curva. E depois era uma constante isso. Então, a velocidade média é muito baixa, né? Até porque você não pode sair acelerando no meio de cidade. Sem contar que, assim, animais na pista, animais que eu falo, vaca, carneiro, lhama, o que você imaginar. Perigoso. Né? Então você tem que ter cuidado, tem que estar muito atento, e não tem sentido você passar correndo num lugar desse que você não vai conhecer. E deve existir lá muitos trechos que você anda quilômetros e quilômetros sem vilarejo, sem nenhum apoio, sem nada. Assim... Isso temos, inclusive, no Brasil, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tem, né? Mas lá tem vilarejos muito pequenos que não tem infraestrutura nenhuma, que realmente você acaba não tendo um apoio, né? Mas é bem desafiador, porque em um determinado momento a gente pegou estradas muito, muito deterioradas. Barro, pista simples com sentido duplo. Pista simples, que eu quero dizer, é uma pista com 3 metros de largura. Um lado é montanha, o outro lado é precipício. E você encontra caminhão vindo, caminhão indo. Teve um dia que nós demoramos 7 horas para percorrer 220 quilômetros. E tem alguns países que cai neve, né? Nós sabemos que cai um gelo absurdo. Existe uma época mais adequada do ano para se programar uma viagem dessa? Eu sempre me programo para fazer cordilheira no mês de abril, porque tem o período de chuvas de janeiro, fevereiro, março. Abril ainda tem incidência de chuva, mas é menos. Porque maio, junho já começa a esfriar demais, e aí a incidência de neve pode ser mais forte. Né? Obviamente, sempre quando você subir a cordilheira, você vai pegar muito frio.
Mesmo agora em abril, teve dia de a gente pegar -5. Isso na moto, a sensação térmica é maior ainda. Deve ser -20, né? Então, luva, aquecedor de manopla, aquecedor de banco, tudo ajuda, né? E ter, por exemplo, um equipamento apropriado para passar. Eu falo que se você tiver uma boa roupa, que ela corte o vento, uma segunda pele, você não precisa criar um monte de roupa, porque também você perde agilidade, que é muito importante na moto. E a gente vai de boa nessa temperatura. E a revisão da moto também é muito isso é fundamental, né? não. Fundamental. Pneu novo, checar a pastilha. Se você for fazer uma viagem dessa, você tem que colocar um fluido de freio de competição que aguente altas temperaturas, porque você vai fazer muita curva, você vai usar demais o freio. Então você tem que ter um fluido de freio bom para não ficar sem freio no meio do rolê. Já aconteceu comigo isso de bike no Vale Europeu. E aconteceu comigo nessa viagem. No terceiro dia eu fiquei sem freio. Isso aí. Júnior, uma viagem dessa, onde vocês sairiam de Americana, nós estamos aqui na região de Campinas, o pessoal que está nos assistindo por todo o Brasil, aqui interior de São Paulo. Ida e volta, mais ou menos quantos quilômetros vocês chegam a rodar? Essa viagem foram 12.300 quilômetros. 12.300 quilômetros. 12.300. Enfrentando de tudo que é tipo de piso, de temperatura, de sensações. Essa foi uma das mais desafiadoras. O Ushuaia foi um pouco mais, foram 13.500 quilômetros. A gente desceu pela carretera austral, subiu pela Ruta 3, que é a Atlântica, a costa atlântica da Argentina, mas essa viagem do Peru foi muito mais desafiadora. Existem agências que elas alugam motos. O brasileiro quer ir até lá, vai de avião, tal, aluga moto. Existe também, vamos dizer, um meio termo, você consegue ir com a sua moto, um trecho, outro trecho de avião, outro trecho de carro, ou não tem esse meio termo? Tem alguns grupos que mandam a moto até um determinado ponto, tem algumas empresas que fazem isso, inclusive, né? Mandam a moto, eu quero eliminar esses 3.000 quilômetros até a fronteira com o Peru. Manda a moto para Assis Brasil, estou dando um exemplo, e pega um voo até Rio Branco, de Rio Branco vai a Assis Brasil, monta na moto e segue viagem. Você ganha 3, 4 dias aí, né? E a volta você pode fazer a mesma coisa, manda buscar em Foz do Iguaçu ou na Argentina, aí depende aí de cada um. Isso acaba encarecendo, né? A viagem encarece bastante, né? Mas você ganha tempo, mas eu nunca pensei dessa forma. Tira uma parte da viagem ali, da graça. Eu acho mas é o que eu volto a dizer. Não existe regra para isso. Né? Quem faz a regra é o seu físico, é a sua tocada, e não tem certo e errado. Eu acho que se você for viajar em grupo, eu acho que o grupo tem que ser homogêneo com relação à tocada. Todo mundo mais ou menos andar na mesma velocidade, é muito importante todo mundo estar junto, né? É ruim ter aquele cara que acelera demais, some, você acaba ficando preocupado, e também aquele que não anda e fica segurando o grupo. E a gente sempre combina, nós vamos com comunicadores, então um puxa, o outro fecha, e então quem está no meio a gente vai se comunicando, tá tudo bem, vamos parar, não vamos, então, e manter um ritmo, né? E por isso que eu falo que para não ter algumas viagens que a gente ouve, que é um Big Brother, né? Todo mundo é entre amigo, se conhece e acaba um voltando mais cedo, um fazendo outro caminho. Isso é normal. Então, por isso que eu falo que às vezes tem que ter um grupo homogêneo com relação à tocada, de todo mundo estar na mesma frequência, na mesma tocada para não... E ser parceiro, né? Ser parceiro. Parada em posto também é um ponto de atrito, às vezes, porque um é rápido e o outro pega o celular, vai fumar e demora para pôr a luva. Então, aí o outro já está pronto, cozinhando em cima da moto, então isso acaba gerando um pouco de atrito. É normal, é natural, tem que tirar isso de letra, depois tem que tomar uma cerveja, um xinga o outro. Falando em grupo, com a sua experiência, qual o número mais apropriado você diria de pessoas para fazer um passeio desse? 2 é pouco, 6 é muito? Qual o número adequado? Eu estou te falando isso porque, pela experiência de um pedal, eu nunca fiz uma viagem longa em grupo com motos, mas pedal nós fizemos em 3, o europeu achei que foi um número
ótimo, excelente. Eu acho que 2 seria pouco, 4 seria muito. Em termos de moto, desses passeios, que um número razoável aí. Olha, eu acho que de 4 a 6 pessoas. Tá? E sempre, como você falou, todos ali no mesmo pensamento. Todo mundo na mesma vibe, na mesma... isso é importante, assim, a união do grupo, a amizade, a interação. E viajar em grupo é ceder. É você entender o limite do outro, o outro entender seu limite e você ter capacidade emocional de não querer impor só a sua vontade. Sim. Você tem que saber aceitar. É um casamento. É um casamento. É um casamento. De alguns dias. De alguns dias e que você vai acordar no dia seguinte, você vai precisar do seu companheiro, Sim. ele vai precisar de você. Então tem que ter essa irmandade. Ô, Júnior, eu vi recentemente um acidente envolvendo um motociclista, me parece que foi aqui num desses passeios da América Latina aí, envolvendo o gelo. O piloto vinha ali num determinado trecho, a moto escorregou, ele estava próximo a uma ribanceira e ele pensou rápido, abandonou a moto. Você já presenciou ou alguém do grupo acabou se envolvendo em algum acidente um pouco mais grave? Eu pessoalmente me envolvi no acidente, graças a Deus eu consegui sair ileso, minha moto deu perda total. Eu estava indo pro Atacama. Mas o que eu posso dizer para vocês é assim, eu acho que primeira coisa, você tem que preservar a sua vida. Moto você compra outra, dinheiro você trabalha e conquista, mas você não pode ter apego ao equipamento. Sim. O equipamento está lá para te servir. Você tem que cuidar dele para ele te servir bem. Mas você não pode ser escravo dele. Você não pode pôr a sua vida em risco para salvar um arranhão na moto. Sim. Ah, vai amassar meu tanque. Tá bom. Ou vou quebrar meu braço para segurar uma moto de 250 quilos com Já tem que ir preparado psicologicamente. Você tem que soltar a moto, cair, tá tudo certo. E dar risada. Sim. Né? Para não deixar isso estragar seu passeio. Então, coisas acontecem. O gelo, nós pegamos agora no Passo de Jama, estava subindo, foi muito interessante. Nós passando, eu vi um monte de caminhão parado, todos os caras tomando mate ali, sol, coisa mais linda, tempo, céu de brigadeiro. E os caminhões parados antes de começar a subir o passo, pertinho de São Pedro. Até falei pro Matheus, Matheus, tá estranho esses caminhões todos parados, 8h30 da manhã, esses caras já era para estar na estrada. Andamos 5, 10 quilômetros, encontramos gelo, né? E um gelo que assim, a pista estava vitrificada. Esse é o grande perigo do gelo, né? Porque quando você está andando e começa a nevar, a primeira neve que cai, ela vira água no asfalto. Agora, deve ter nevado na madrugada, à noite, isso com o frio, congelou e virou um vidro. Aí você perde a aderência. Aí você perde Não, você não para em pé. Cabota, que é lisa, você punha o pé assim, você escorregava. Isso é muito perigoso, né? Nós presenciamos um caminhão tentando subir, ele patinando. Aí aguardamos 40 minutos, 1 hora ali. Desceu uma caminhonete eu acho que da Conservação da Estrada chilena. E aí eles nos disseram, ó, tem um pouco de gelo, mas pode subir com cuidado, são 10 quilômetros. Aí nós fomos. Realmente tinha gelo, mas ele já estava derretendo, o sol já estava esquentando, então não estava vitrificado. Porque quando está vitrificado é muito perigoso. E digamos que quem está nos assistindo quer fazer uma viagem um pouco mais cômoda, mais tranquila. Tem como a pessoa programar um carro de apoio? Tem, é muito comum isso, né? É muito comum. Tem algumas famílias que viajam, às vezes a esposa vai dirigindo, o filho vai dirigindo, o marido vai andando, ou um amigo vai dirigindo. Diminui um pouco o perrengue. Diminui bastante, né? Porque daí você joga tudo as traias no carro e vai com a moto leve. E tirando essa parte do acidente, que com certeza gravou na sua histórias aí de viagem, alguma parte, vamos dizer, boa, que assim, entre tantas coisas boas que acontecem, que você fala, pô, valeu a pena, vale a pena voltar, algo que te marcou nessas viagens? Olha, todas as viagens me marcaram demais. São assim, eu falo que a primeira vez que eu subi pro Atacama, em 2016, quando eu comecei a subir a montanha e vi a grandiosidade da Cordilheira dos Andes, é algo que ela é muito impressionante. Você começa a se conectar com a natureza, ver aquela montanha, e você começa a perceber,
é muito bonito, né? Ver a natureza e aquilo é muito grande. Então, você está a 4.000 metros de altitude e tem 100 quilômetros de reta numa montanha. Sim. Então, é algo demais de grande. E aí você começa a perceber o ar rarefeito, sua moto começa a fazer 20, 30 quilômetros por litro, você fala, pô, mas eu não estou de CG, estou com uma Big Trail e a moto está com consumo de CG. Não tem ar. Então, você fica em pé na moto, você não pega aquele vento, a 120 por hora, você está em pé na moto e você não sente um vento. Uma pergunta que é importante, como o assunto hoje é passar a experiência para quem nunca foi. É uma média que hoje um motociclista gasta para fazer uma viagem dessa? Isso também vai depender muito das suas expectativas. Nós fizemos uma viagem, a gente colocou R$600 por dia. Gasolina, hotel, alimentação e fizemos numa boa. Teve dias da gente pegar hotéis muito bons. Uhum. Então, o que ajuda bastante, eu vou nos sites de pesquisa de hotéis e faço a reserva do hotel durante o caminho, durante o percurso. Quero chegar em Cuiabá, mas eu não reservo hotel de manhã em Cuiabá. No caminho, a hora que eu sei que eu vou chegar em Cuiabá, eu procuro hotel. Você já tem um horário pré-programado para chegar, eu já sei. Aí eu procuro hotel para aquele dia, naquela hora. Isso acaba facilitando que você acaba pegando promoção. Certo. Porque às vezes um hotel está lá com uma disponibilidade e ele faz alguma promoção para ver se ele consegue algum hóspede naquele momento. Então a gente consegue bons negócios. A gente ficou em Lima, os hotéis em Lima estavam numa faixa aí de $100 a diária por pessoa, algo caro. E a gente conseguiu pegar por R$250 um hotel no centro, em Miraflores, que é o bairro mais turístico e seguro de Lima. Então, nessa situação de encontrar hotel, procurar hotel nessa situação. E pode acontecer, por ser um trecho muito procurado pelos motociclistas, de não ter vagas em algum trecho que vocês passarem? Não, porque a gente não viaja em alta temporada, tem essa situação também. Se você for em alta temporada, quando está todo mundo indo, verão, fora do país, por exemplo, se for em junho, julho, que é férias deles, aí você corre o risco. Além de ser mais caro, você corre o risco desse plano não dar certo, né? Mas a gente viaja sempre fora de temporada. Algumas cidades pequenas, se você tiver num grupo muito grande, é difícil você achar onde dormir. Né? Nessa viagem, por exemplo, a gente chegou numa cidade, só tinha hostel e banheiro compartilhado. Aí encontramos um hotel que tinha banheiro privativo, mas não tinha água quente. Tomamos o banho com 8 graus lá fora, tomamos banho gelado, mas faz parte da Como que fica a questão de alimentação? Nós sabemos que cada lugar que você passa, até aqui no Brasil mesmo, você sobe para Salvador, é um tempero diferente e tal. Como que funciona essa questão de vocês poder se alimentar, estar bem para o dia seguinte, o organismo absorver de uma maneira boa? Como funciona isso? Via de regra, nessas viagens a gente acaba não almoçando. A gente procura um lugar... No Peru, é bem diferente a alimentação e os lugares que a gente passa não tem restaurante, às vezes você não acha. Então, a gente levava um lanchinho do café da manhã e aí chegava à tarde no hotel e aí jantava. Mas você tem que tomar cuidado, porque a alimentação deles é muito diferente, tem muita pimenta. Então, quem não está habituado a isso, você tem que escolher ali algo... Sim. Júnior, eu vou deixar com você agora para você algo que eu não te perguntei, que você gostaria de passar para quem está nos assistindo aí, a experiência toda que você tem. Pode ficar à vontade para algum assunto que eu não falei aqui durante a entrevista. Davi, eu acho que viajar de moto é você preparar seu espírito para o inesperado, preparar seu espírito para algo fora do seu controle. E eu acho que essa coisa que me move, né? É conhecer e desbravar e me adaptar às adversidades que vão vir e curtir isso. E trazer como experiência para o dia a dia. E você traz isso para a sua vida, porque aí você acaba enfrentando problemas e levando isso para o seu dia a dia, para a sua empresa, para o seu negócio, administrar o humor de um, o humor de outro. Quando você passa a desenvolver essa habilidade,
você vive mais tranquilo, né? Você não deixa as coisas te afetarem. Porque você não... Eu brinco, uma das viagens que eu fiz pro Atacama, a gente foi num grupo muito grande. E era a primeira vez de muita gente. E aí eu falei assim, gente, eu não sou a vovó Estela e nós não estamos indo para Disney, né? Que eu estava explicando como que era o rolê e tudo mais. Eu falei assim, então, vai chegar num posto, não vai ter o que comer. Então não adianta ficar com raiva. Então se você tem problema de ter fome, seu humor se altera quando você está com fome, põe alguma coisa no seu baú para você comer. Compra uma água, deixa no seu baú, compra um Camelback, alguma coisa e se prepara para isso. Mas vai ter chuva, vai ter vento, vai ter sol, vai ter um caminhão que vai entrar, vai ter gente legal e vai ter gente chata. Faz né? parte da viagem e da vida. Tá certo. Né? Então eu acho que é Júnior, isso. o programa Acelera Comigo agradece a sua participação aqui. Esperamos ter passado aí um pouco mais de experiência, né? Para quem está programando a viagem aí. E nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar sobre mais assuntos do mundo motociclístico. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Chegou o programa Acredita do Governo Federal, o maior programa da história para investimentos em MEIs, micro e pequenos empreendedores. O Acredita é impulso para você crescer junto com a economia do país. Crédito fácil e juros baixos. Programa Acredita, para você empreender e crescer com o Brasil. Para saber mais, acesse gov.br/Programa Acredita ou procure um dos bancos participantes. Governo Federal, União e Reconstrução. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é no Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, às 4h. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte pede passagem aqui na TV IN. Tudo sobre o mundo esportivo. Ziriguidum, com Carlos Cabela, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. Salve, nação motociclista! Estamos de volta, hein, com o programa Acelera Comigo. Vamos para mais um bloco aqui do programa falando de entrevistas, né? Nós que já entrevistamos aqui piloto de freestyle, piloto de moto velocidade, piloto de borrachão, hoje nós estamos aqui com um piloto de wheeling. Nós estamos aqui com Edmar César, conhecido como Mascote. Eu o conheci meados ali de 97, mais ou menos. Ele tinha a equipe Super Sport, eu acabei também me envolvendo aí junto à equipe. Viajamos por esse Brasil e eu tenho, inclusive, muita gratidão à Super Sport, porque foi através dessa equipe que abriram-se os caminhos aí para o Davi Locutor, para os eventos de motos, né?
Mascote, eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui no programa. Nesse programa nós já recebemos aqui, como eu citei, diversos pilotos e faltava ainda o piloto da modalidade Wheeling, né? Sabemos que você já está meio que ali aposentado, mas não deixa de ser um piloto que tem muitas histórias para contar do Wheeling. E falando em história, eu queria saber como começou lá atrás, com quantos anos, essa história de empinar moto e depois partir para uma equipe. E aí, Davi, tudo bem? Legal te chamar aqui, é interessante, já faz tempo que eu não ando, mas o Willi, né, na nossa vida, na minha, no caso, foi um divisor de águas. Não sabia que ia virar o que virou, a equipe Sobre Esporte, a história que ela tem, o respeito que ela tem até hoje, por não existir mais, mas a gente tem um legado, tanto para a molecada nova, para essa rapaziada que começou. Eu ando nos eventos aí, sou reconhecido ainda daquela época de 20 anos, 20 e poucos anos atrás ainda. E foi muito bom, cara. Inclusive, quando eu conheci você também, que você fez parte, deu um impulso grande na Super Esporte e virou o que virou hoje. E então, é assim, cara. O esporte, o Willi, na minha vida começou, uns 25 anos atrás, não mais, 30 anos atrás, uma brincadeira que a gente andava empinando na rua aí. Aí um pai de um piloto, no final do Perdiz, viu a gente, falou assim, vamos fazer esse negócio virar a sério? Vamos. Levou a gente deu uma rua pra gente, deu um capacete e vamos fazer, vamos. Começamos a treinar, primeiro show, vamos na minha cidade, acho que é Avaré, acho que é Avaré. E foi, e começou. A gente começou, fomos se apresentar em Americana, na feira de carro, e na Avenida Brasil, e foi levando, e surgiu tudo isso aí. E naquela época nós sabemos que as dificuldades eram muito grandes, né? Vocês viajavam, né, com Landau, com carreta, um consumo de combustível absurdo, não existia cachê até então, né? Não, a gente ia troca do combustível, que não era barato, era o Landau, a gente improvisava a carretinha, moto era muito difícil na época, não era fácil as motos eram moto particular, nossa. Hoje você encontra moto, você tem uma moto para isso, uma moto para aquilo. Antes não, antes era o que a gente tinha, sem recurso nenhum, e a gente levava no peito, sabe? Tipo assim, como que eu falo? Hoje tem tecnologia na moto, freio na mão, coroa grande, não, antes era original. Patrocinadores, tem tudo isso aí. Hoje não. Aquela época era muito difícil, a gente saía, na raça. Chegava, andava 10 horas para chegar numa cidade, sem saber como era o asfalto, sem saber como que era a estrutura, e fazia no peito mesmo. E vocês, como citou, cada um tinha ali a sua participação individual. Quando se surgiu a ideia de criar-se a equipe, vocês já tinham sincronismo de manobras ou eram somente pilotos empinando individualmente e depois falaram, nós vamos ter que fazer um show, agora nós vamos ter que montar um cronograma, um sincronismo, ou já existia isso antes do surgimento da equipe? Na verdade, a gente começou... Aí tinha a Forçação, que estava começando naquela época. Então, eu cheguei a ver o show deles, e acho que foi em Itu. Aí a gente começou, se espelhar neles e inventar manobra, tipo assim. Eu tinha uma habilidade mais fácil de inventar manobra na garupa, e a gente foi desenvolvendo. Até hoje, então, Forçação mesmo. Tem manobras que eles fazem, que eu vejo até hoje, que tipo, assim, foi eu que inventei, e isso foi muito legal. A gente foi desenvolvendo, a gente foi se aperfeiçoando, sabe? Fomos fazendo, foi inventando manobra, a gente ia dificultando as manobras, e aí era muito básico. Aí depois começou a andar sem roda, e assim, e foi. Aí, depois que você entrou, surgiu o MotoGP, que aí foi um divisor d'água na nossa vida. Fizemos quantos anos no MotoGP? 4 anos. 4 anos no MotoGP. Então, assim, era a única equipe que participou do MotoGP. Tanto é que a gente levava convidado. Exato. Você que convidava, então... Aí a gente foi evoluindo, aí compramos um ônibus, aí começamos a viajamos muito o Brasil todo, entendeu? Então era muito divertido, era sofrido, não estava umas 7 horas da noite, chegava no dia 5 horas da manhã na cidade, e assim foi evoluindo. Então a gente virou uma equipe de referência. Até hoje a gente é reconhecido, não andamos mais, mas essa época ficou na história do pessoal que hoje anda. Essa parte que o Mascote citou aqui, em 98, a Super Sport foi convidada a fazer o intervalo. Na época nem se chamava MotoGP ainda, era Moto Velocidade. E a categoria máxima era 500, né, que hoje é 1000 cilindradas.
Então nós fazíamos ali, tínhamos questão acho que de 3 a 4 minutinhos para se apresentar, a coisa muito rápida, tá? Tínhamos um acompanhamento para passar pelos paddocks, entrar dentro do circuito aonde os pilotos estavam, até o Valentino, já nos últimos anos que nos apresentamos, ele estava ali meio que despontando, né? Então, para vocês saberem, a Supersport teve essa participação, depois eu vou junto, Força e Ação, alguns anos, eu vou acho que Alto Giro também, foram outras equipes que participaram. Então teve uma presença muito forte da Supersport nesse cenário aí da moto velocidade, né? Mas, Scott, questão da época, a gente sabe que existia assim, muito preconceito na época, como se existe até hoje, né? O Willi, infelizmente, no Brasil, ele pouco é reconhecido, né? E naquela época, quais eram assim, as maiores dificuldades que vocês tinham? Era local para treinar? Era incentivo financeiro? Era a própria família? Quais eram os bloqueios que vocês tinham? Não, era mais um preconceito mesmo, entendeu? Porque o que acontece? A gente pegava, ia numa rua, achava uma rua vazia e começava a treinar. Aí acontecia polícia. Aí a gente, com algum contato, chegava, tentava falar com o pessoal que a gente estava ali num espaço treinando, para certos eventos, tal. Mas o que acontece? Aí a gente conseguia até a celebração, mas aí vinha alguém que estava começando, que não respeitava, estragava o nosso local várias vezes. Isso, infelizmente, tem até hoje. Isso tem até hoje. Então, assim, a gente ainda tentou consertar muito isso. Até em eventos grandes, a gente chegava, tinha um lugar reservado, o pessoal começava a bagunçar. A gente organizava isso aí, falava, não, aqui tem que ter capacete, tem que ser organizado, quem que vai, quem não vai. Então, a gente começou a organizar isso aí para ficar um negócio mais profissional. E a gente conseguiu isso, a gente foi muito respeitado. E o pessoal que estava começando e queria andar, a gente dava espaço, muito espaço, a gente chegava, mas assim que tinha na nossa regra. Loucura, não vai fazer loucura. Então é assim, você tem esse espaço, a gente começou a limitar os espaços para evitar mais acidente. Então assim, a gente conseguiu evoluir muito nisso aí, mas que o preconceito era mais assim, o cara empina, o cara vai sair para a rua empinando. Não, a gente, na nossa cidade mesmo, fazia de forma profissional e local adequado. E a gente começou a ficar responsável por isso. Vamos achar um espaço, não vamos sair na rua. Então a gente, tipo assim, a gente começou a pegar, não fazer mais bagunça na rua, e no espaço ideal, até que a gente foi conseguindo espaço e foi, como falo, fazendo com que as pessoas entendessem isso. Não empina na rua, porque você faz o cagar na rua, acaba sobrando pra gente. Sim. Então, assim, vamos tentar focar num evento, um esporte. E hoje, graças a Deus, tem muitos, aí virou, tem uma associação até hoje, que é referência para todo mundo, mas tem várias equipes que estão no mesmo ramo e está indo muito bem. Daquela época lá, eu tenho lembrança da Força Ação, da Alto Giro e da Supersport. Tinha mais alguma equipe que você recorda que já estava também no auge ali? A Radical e o Adrenalina de Campinas. São mais ou menos da mesma época. Isso, da mesma época, tá? São da mesma época. Então, assim, depois da gente, Força Ação, Supersport, veio várias equipes foi se espelhando a gente e fazendo. Tanto é que eu tenho alguns amigos ainda que andam, e eles estão assim, os eventos hoje estão bem qualificados, hoje os eventos mudou muito, então hoje tem uns... Inclusive campeonatos brasileiros. Tem uns brasileiros aqui muito bom, o Luquinha, então assim, eles focaram e saíram, e focou nisso aí, e hoje é a vida deles. Quando eu tive uma participação no Supersport, que foi durante muito tempo, nós tínhamos dentro do show das motos o show das bikes. Chegamos a ter 2 pilotos, um no freestyle, outro no flat, e chamava muita atenção, era mais um grande show. Eu não me recordo, você falar melhor, a Supersport ela foi pioneira em inserir bike junto com os shows ou já existia por parte de outras equipes? Não, foi pioneira, porque o nosso locutor, que é o Maquilau, entendeu? Hoje está na locução até hoje, para os eventos de Willi, ele tinha bicicleta. Então a gente começou numa brincadeira e ele começou a puxar essas crianças, puxar a molecada, então ficou um negócio bem legal. Aí depois a gente adaptou rampa, a gente deu espaço para o cachorrão, a gente deu espaço para o cachorrão, depois teve o cachorrão disso aí, ele com a bike, até hoje ele anda de bike também. Então a Supersport foi sim a pioneira nisso aí. Tanto é até as crianças andando. Seu filho começou com a gente, entendeu? Então isso começou a chamar muita atenção dos contratantes, por ter uma criança, uma motinha pequena, essa foi outra vamos falar, outra inovação da Supersport e deu muito certo. Tá, naquela época não se tinha muito retorno financeiro. Hoje nós temos grandes pilotos, o Cachorro inclusive foi nosso entrevistado aqui no último programa, hoje ele tem seu cachê bacana, tem patrocinadores. Naquela época a gente tinha muita dificuldade, né? O cachê que se vendia era para a equipe, tinha que pagar despesas, pagar manutenção de ônibus, de moto e às vezes sobrava alguma coisinha. Era mais por prazer mesmo, né, Mascaro?
Não era mais por diversão e prazer mesmo, por gostar do esporte, porque a gente, tipo assim, a gente conseguiu um patrimônio, a gente comprou um ônibus, a gente comprou, mas assim, falar que vai ver, na época não vivia disso, não tinha, a gente tinha o nosso trabalho, nosso comércio, então assim, a gente não dava retorno. A gente conseguia cobrir as despesas, Sim. cobrir as despesas, a gente cobria, a gente comprava, investia alguma coisa, a gente foi renovando, mas não dava para viver naquela época. E você ainda tem acompanhado o Willian, ainda empina de vez em quando? Como que tá a situação do mascote hoje? Eu tenho uma moto ainda hoje para brincar, estou um mês sem tempo, graças a Deus, a moto eu não desisto nunca, hoje eu faço trilha, eu viajo, então assim, o Willian mesmo eu dei uma parada, dei uma sossegada, meu filho ainda brinca, sabe, tem também, mas eu mesmo, falar do Willian, eu aposentei. E nós tivemos diversos, não foram poucos, pilotos brasileiros que foram para o exterior, né? Foram para a Europa, principalmente. Lá fizeram uma carreira, inclusive, financeiramente boa, né? Eu lembro do Odair, que não sei se foi o pioneiro ou não, o Madeira, um dos últimos. Você ainda tem contato com esses pilotos? Sabe como está a história deles lá? Se ainda estão conseguindo viver de Willian? Sim, pelo Madeira, tanto é que a história dele é muito legal, porque ele é morador de Santos, conheceu a nossa equipe, veio só com a roupa do corpo, a malinha, falando assim, quero ser piloto seus, e a gente contratamos ele. Hoje ele está fora do Brasil, está para Portugal, está bem, entendeu? Ainda eu até conversei com ele esses dias, se ele ia voltar, fazer uma visita, não volta. Ele saiu já da Itália? Ele estava na Itália? Estava na Itália, Portugal, tá fazendo, ele começou no circo, aí já tá com a moto de Willian, tá fazendo shows, então ele tá bem, tá... Eu acho que o pioneiro que foi mesmo foi o... Eu tenho lembrança do Odair. Foi o Odair. Ele, você tem algum contato aí? Não, Odair não. Fiquei sabendo que estava no Brasil, alguém postou uma coisa dele das antigas aí, e que ele tá na ativa ainda, mas só brincando também. Tá, e hoje você falou que seu filho ainda empina, tá? Hoje, se ele de repente acordar de manhã cedo e falou, pai, eu quero participar profissionalmente de uma equipe de Willian, o que você falaria para ele? Cara, hoje com o recurso, graças a Deus que a gente conseguiu, e hoje como está mais acessível e o esporte mais profissionalizado, eu acompanho, eu deixo, eu acompanho ele. E por outro lado, hoje, como nós falamos, se tornou tão profissional que existe também a compensação financeira, né? Sim. Isso ajuda muito, que naquela época nós deixávamos nossas famílias, nossos trabalhos paralelos, e como você falou, era mais por prazer. Conhecemos diversos municípios, diversos estados do Brasil, chegávamos na época a subir para o Paraná, lá ficar 15 dias direto, né, fazendo shows, e foi muito compensativo. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás agora, quando você citou dos treinos que vocês faziam, às vezes chegava aquela pessoa ali que não sabia qual era o objetivo de vocês e, de certa forma, aprontava, atrapalhava um pouco. Hoje ainda existe isso, eu tenho acompanhado Sim. nos eventos. O que você, da sua parte, como você vê isso? Já sabemos que às vezes a pessoa toma um golinho a mais e quer se aparecer, mas não vou nem dizer conselho, qual a mensagem você tem a dizer para a pessoa que faz isso? Cara, eu falo assim, eu falo para as pessoas até hoje, não é que na época a gente começou a tentar, eu falava assim, eu era o chato da equipe, por quê? Eu falava assim, tá errado, eu falava que estava errado, e hoje eu falo, e hoje quem tá? A pessoa fala assim, hoje está muito, o pessoal muito, como eu falo, cada um cuida de si. Aí ele está fazendo, não estou fazendo, mas deixa ele fazer. Não deixa ele fazer. E uma hora ele vai aprender que não vai levar nada e ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, fala assim, tenta. Se você tem um espaço que você usa para treinar, para empinar, mantenha aquele espaço. Vai chegar vai. Sempre vai ter um que vai querer fazer uma coisa, assim. Não, já corta ali, porque assim ele vai entender que assim, só assim, ele entendendo e fazendo o que você está fazendo no meio certo, ele vai chegar a algum lugar. Senão ele vai arrumar confusão, ele não vai ir para lugar nenhum. Ele tem que ter consciência que se ele se envolver num acidente, não é só ele vai envolver terceiros. Sim. E hoje, as motos, naquela época, tinha-se potência, mas hoje tem muito mais. Sim. Hoje uma moto responde muito rápido, se escapar uma moto e tal, realmente é o que você falou. O acidente, ele está ali, a flor da pele, principalmente se a pessoa tiver ingerido álcool, não está consciente, não tem um treino, né? A gente sempre fala muito isso aqui no programa, sobre questões de equipamentos de segurança, porque quando você está em cima da moto na equipe, você está todo equipado. Sim. E a pessoa, realmente, quando está aprontando, ela não está. Sim. Né? Mas, Coates, nosso bate-papo aqui é para relembrar um pouco a história do Supersport, para incentivar os pilotos profissionais, né? Que nós sabemos que temos muito. Infelizmente, alguns não despontaram para a equipe, mas com talento individual, às vezes até superior
a pilotos que participaram da equipe, né? Sim, sim. Nossa, hoje nosso pessoal está muito evoluído. A gente era muito limitado na época. Hoje não, hoje as motos são melhores, carburada, antes ejetada. Então hoje mudou muito. E assim, hoje tá muito mais fácil empinar, tá muito mais desde equipamento. É só a pessoa ter consciência de que assim, ele tem tudo na mão para ser um profissional. Simples assim. Basta seguir o caminho certo. É só focar e fazer o que é certo. Equipamento, sem beber, que não adianta. Um erro pode machucar ele e pode machucar muita gente. Então, assim, cuidado sempre. Scott, eu agradeço a sua participação aqui no programa Acelera Comigo, esse programa que a gente fala de tudo aqui. E foi bacana porque agora nós praticamente quase que já fechamos todas as modalidades, digamos assim. Falta ainda piloto exclusivo de motocross, trouxemos o Jeff, que é freestyle, né? O Negretão tá devendo a visita para nós aqui, tá acelerando muito no brasileiro velhinho, hein? Pascoal, então mais uma vez agradeço a sua participação, é muito bom relembrar a equipe Super Sport, como você citou, além da Forceação e outras equipes, sempre foram referências para o Willy, né? Sim, sim. Então o programa está sempre aberto aqui a você, a todos os motociclistas e a todos os assuntos que sejam ligados a duas rodas. Não, eu que agradeço, né? Porque assim, eu tô nisso há 30 anos, 30 e poucos anos, e faz tempo que eu não falo de Willy, e relembrar tudo isso aí é muito legal. E eu tenho uma recordação muito boa, tem uma fase da minha vida que para mim foi muito especial. E por causa da Super Sport, eu tô no mundo das rodas para sempre agora. São lembranças inesquecíveis, né? Sim, não experiências. Tem. São de vida. Tá certo, então. Programa Acelera Comigo, hoje, no nosso último bloco aqui, falamos com o Mascote, piloto de Willy, já aposentado, mas ainda com muita memória do que aconteceu. O programa Acelera Comigo volta no próximo sábado, lembrando que todos os sábados, às 13 horas, você assiste pela TVI. Programa Acelera Comigo, falando tudo sobre o mundo do motociclismo. Acelera comigo!